O segredo espiritual. Ah, queridos amigos do canal O Segredo Espiritual, estamos prestes a embarcar nesta emocionante aventura sugerida pelo roteiro Os Escolhidos de Deus. Este trajeto não se trata apenas de transformações externas, mas de uma transformação que se inicia em cada um de nós, uma transformação que reverbera nos recantos mais íntimos de nossos corações e mentes. Visualize-se à margem de um rio extenso e enigmático, onde a corrente não está apenas transportando água, mas uma energia divina e imensa de prosperidade e fartura. Esta não é uma promessa sem conteúdo ou uma perspectiva distante. Trata-se de uma realidade palpável que podemos alcançar ao alinhar nossa frequência interior com o que foi divinamente planejado para nós. Esta introdução é um apelo para aqueles que se sentem como se estivessem apenas explorando a superfície de suas vidas, para que percebam que há muito mais a ser explorado e alcançado. A chave reside nesse alinhamento interno, uma ressonância divina que nos atrai não somente o que necessitamos, mas também o que nos permite viver e florescer de verdade. Frequentemente somos educados com a noção de que a prosperidade se restringe a números numa conta bancária. Contudo, conforme o roteiro com maestria indica, o entendimento autêntico da riqueza é extremamente complexo e aprofundado. Há uma série de elementos que podem levar alguém a se sentir pobre, mesmo em situações de abundância. Esta discrepância surge de dentro, moldada por experiências passadas, crenças restritivas e uma ausência de ligação com o objetivo supremo que todos possuímos. É crucial que enfrentemos esses pensamentos, essas vozes internas, que nos afirmam que não possuímos o suficiente, que não somos dignos de nossa própria existência. Na procura por essa mudança, é impressionante observar como a gratidão pode funcionar tanto como um ponto inicial quanto um orientador ao longo do percurso. Agradecemos a todos que participam deste encontro espiritual por compartilharem suas esperanças e abrirem suas vidas para esta mensagem. Com um coração repleto de emoção, observamos o crescimento da comunidade, alimentado pelo amor em comum e por um anseio intenso de mudança pessoal e coletiva. Este espírito de suporte recíproco, fundamentado na fé e no comprometimento, é o combustível que impulsiona toda a trajetória. É fascinante pensar que um simples gesto, como postar um comentário com o número 77, pode representar um significativo ato de intenção e fé. Este número, simbólico, não só simboliza prontidão, mas também o anseio de afirmar com firmeza que estamos receptivos e prontos para acolher o que a providência divina está preparada para nos proporcionar. As dificuldades que enfrentamos frequentemente não estão relacionadas à falta efetiva de recursos, mas à perspectiva que esses recursos são vistos. Esta visão é inventiva e tem potencial para ser transformadora por si só. Devemos questionar: o que ocorre quando optamos por alterar essa perspectiva? Quando percebemos que, talvez com uma nova visão, essa abundância esteve sempre ao nosso alcance? Muitos de nós já começamos a ver a abundância que tanto almejamos, não somente em itens materiais, mas também em aspectos emocionais, espirituais e de relacionamentos. Pode ser a habilidade de desfrutar plenamente do momento presente ou descobrir felicidade nas coisas simples do dia a dia. A história nos coloca à beira de acolher essa bênção em nossas vidas, um apelo para não apenas idealizar o que poderia ser, mas para vivenciá-lo ao máximo. E aqui nos encontramos como eleitos à beira dessa revelação. Ao abraçar este estado de espírito, essa nova visão, adentramos um território onde milagres são possíveis, não devido a um truque mágico, mas porque estamos prontos para reivindicar o que nos foi prometido desde o começo dos tempos. Que as palavras que partilhamos sejam um farol para os vossos passos na busca por uma compreensão mais aprofundada e integral da riqueza e abundância que almejamos e merecemos. Neste percurso, um aspecto fundamental se destaca:
A capacidade de fomentar uma mentalidade de abundância não se limita apenas a visualizar grandes quantias de dinheiro ou passar dias sonhando com uma vida luxuosa. Trata-se mais de reconhecer o valor inerente de cada instante, de cada vivência que agrega valor espiritual e emocional. Atingir isso exige que rejeitemos antigos conceitos de escassez, crenças profundamente enraizadas de que existe um limite para o que podemos obter ou receber. Muitos de nós crescemos ouvindo expressões como dinheiro não cai do céu ou é preciso muito trabalho para conquistar a prosperidade, que sem dúvida influenciaram nossa percepção da riqueza. O que o roteiro sugere, e com o qual estou totalmente de acordo, é uma reformulação do nosso modo de pensar. O que ocorrerá quando começarmos a enxergar a riqueza como algo além da moeda em circulação? E se começarmos a enxergar a vida como uma experiência plena, rodeada de relações significativas, eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Saúde em alta, uma mente serena e um espírito elevado. É importante entender que a autêntica prosperidade não se restringe a uma conta bancária, mas engloba toda a extensão da vida humana. Quando essa compreensão se desenvolve, nos transformamos em máquinas de atrair bênçãos, gerando um efeito benéfico em tudo e todos ao nosso redor. Esta filosofia nos ajuda a adquirir o conceito de merecimento. Numerosos se impõem limitações, convencidos de que não são merecedores das bênçãos que almejam ou sonham. Aqui ocorre uma autêntica mudança. Ao entendermos que somos dignos da prosperidade reservada para nós pelo divino, o mundo reage de acordo. A simples convicção de que somos merecedores já é uma porta aberta para recebermos muito mais do que poderíamos sonhar. É fascinante refletir sobre como tudo isso está intrinsecamente ligado à forma como encaramos nossos desafios. Frequentemente, somos induzidos a pensar que as restrições de recursos são as barreiras no nosso percurso. No entanto, essas mesmas barreiras, de certa forma, são o que determina nossa força e resolução. Ao começarmos a lidar com essas adversidades sob uma perspectiva de resiliência e aprendizado, nos transformamos em autênticos alquimistas, transformando obstáculos em estímulos para o desenvolvimento pessoal e espiritual. É semelhante a converter chumbo em ouro. Esta viagem rumo à prosperidade exige bravura, audácia de espírito para olhar para dentro e reconsiderar o que acreditamos ser verdade incontestável. O encanto deste procedimento é que ele não é individual. Ao nos unirmos como uma comunidade, partilhando nossas vivências, vitórias e até derrotas, estabelecemos uma rede de apoio que supera qualquer barreira. Todos nós estamos em constante aprendizado ao longo da vida, aprendendo, evoluindo e nos transformando nas pessoas que o universo nos propõe a ser. Ao acolher essa reafirmação divina e coletiva, passamos a ser não só receptores, mas também transmissores de luz e esperança, modificando o mundo à nossa volta. Espero que cada movimento que fizermos juntos seja caracterizado por sabedoria, amor e um compromisso constante com a verdade que habita em nossos corações iluminados. A prosperidade que almejamos está mais perto do que imaginamos, e ao embarcarmos nessa viagem, estamos nos tornando cada vez mais próximos dela.
Conforme avançamos nesta jornada de autoconhecimento e transformação espiritual, uma das lições mais valiosas que podemos adquirir é sobre a arte de estar presente. Viver totalmente no presente nos possibilita apreciar cada instante e identificar o que possuímos, em vez de focarmos no que nos falta. Existe uma profunda sabedoria em descobrir beleza nas pequenas coisas do dia a dia, nos atos de generosidade ao nosso redor, nas alterações delicadas de uma conversa relevante. Ao nos conectarmos com o momento presente, começamos a notar as maravilhas que a abundância divina proporcionou em nossas existências. Isso me leva a pensar em como cada um de nós possui uma incrível habilidade de influenciar o mundo de forma positiva. Ao sintonizarmos com a frequência do amor e aceitarmos nossa verdadeira natureza, começamos a moldar o ambiente que nos rodeia. Nos transformamos em farol de esperança, motivando outros a também iniciarem suas próprias viagens. Pense no efeito coletivo que podemos causar, se cada um de nós optar por ser um impulsionador de luz em sua comunidade local. Esta missão conjunta eleva não só o nosso espírito, mas também ressoa em ondas que ultrapassam fronteiras que jamais pensávamos ser capazes de ultrapassar. Na vida cotidiana, isso se manifesta na maneira como nos relacionamos com os demais, na gestão dos nossos negócios e na maneira como exercemos nossas funções nas comunidades. Ao incorporar essa mentalidade de abundância em todas essas esferas, não só modificamos nossas vidas, mas também geramos um efeito em cadeia que favorece a todos com quem interagimos. É um pensamento estimulante compreender que nossas decisões cotidianas podem impactar de maneira positiva o tecido do universo. Para muitos de nós, podem existir instantes em que a trajetória parece obscura ou os obstáculos parecem insuperáveis. Nestes instantes, é crucial recordar a força contida em nossa fé. A fé vai além de uma simples crença ou emoção. É uma energia tangível que nos impulsiona quando tudo ao nosso redor parece estar ruindo. É o fogo que clareia, orienta e mantém. Ao desenvolver esse poder interno, adquirimos resiliência para ultrapassar qualquer barreira, uma renovação de esperança para enxergar além da obscuridade. Que cada um de nós possa manter essa chama viva em nossos corações, ciente de que, independentemente do que o futuro reserve, sempre temos a capacidade de decidir como desejamos vivenciá-lo. Vamos, em conjunto, prosseguir com a exploração e a edificação deste maravilhoso trajeto sugerido por os escolhidos de Deus, com um coração repleto de esperança, gratidão e uma disposição incessante para receber a prosperidade, que é nossa por direito. Esta é apenas a primeira etapa de uma viagem que não só mudará a nós mesmos, mas também o mundo que nos cerca. Estou tocado pela chance de acompanhar cada um de vocês nesta jornada espiritual. Que persistamos em buscar e alcançar o equilíbrio ideal entre o que é tangível e o intangível, entre o que é palpável e o intangível, entre o que imaginamos e o que experimentamos. Ao aprofundarmos nosso olhar neste segundo capítulo de Os Escolhidos de Deus, somos orientados a concentrar-nos na mudança interna necessária para expressar riqueza e abundância em nossas vidas. A primeira etapa desta jornada transformadora é reformular a forma como nos percebemos. Em um mundo frequentemente regido por uma mentalidade de escassez, a transição para uma perspectiva de prosperidade requer um autêntico despertar espiritual. A narrativa nos convida a reconhecer nosso próprio valor e aceitar que, de fato, somos merecedores das coisas positivas que desejamos expressar. A referência ao Provérbio 23, versículo 7 na Bíblia, que nos recorda que o que um homem pensa em seu coração, isso é o que ele é, nos faz lembrar que nossos pensamentos e convicções internas influenciam nossa realidade. No íntimo, pode ser que uma parcela de nós relute em aceitar completamente que temos a capacidade de ser a pessoa próspera e próspera com a qual sempre sonhamos. É nesse momento que a fé se manifesta, orientando-nos a crer no que ainda não é palpável. A nossa autopercepção se transforma na base onde edificamos os alicerces de nossas vidas.
Visualizar nossos sonhos, desenhar em nossa mente os pormenores das aspirações que carregamos no coração, vai além de ser apenas um passatempo. Visualize isso como o processo de plantar sementes num jardim. Ao visualizar, iniciamos a semente do que desejamos que se desenvolva em nossas vidas. Pode ser o lar acolhedor que sempre idealizamos, o veículo que simboliza tanto o êxito alcançado quanto a liberdade desejada, ou a capacidade de empregar nossos recursos para impactar e aprimorar a vida de outros indivíduos. Contudo, a capacidade de visualizar deve estar atrelada à fé, já que, de acordo com Filipenses 4, versículo 19, podemos ter certeza de que Deus atenderá a todas as nossas necessidades, sem limitações. Construir essa fé na capacidade infinita de Deus para nos abençoar e nos proporcionar uma vida plena em todos os aspectos gera uma confiança inabalável no futuro. Basicamente, estamos nos permitindo fazer um acordo com o divino, uma dança entre nosso anseio humano e a graça divina que nos oferece infinitas oportunidades. Repetir essas convicções em voz alta, como proposto, não é apenas um ritual. É uma dedicação ativa à concretização do nosso destino. Ao declarar com firmeza este futuro próspero, estamos na realidade abrindo nossos braços para acolher o que já foi planejado para nós. Gratidão e positividade, dois elementos aparentemente básicos, possuem a capacidade de alterar nossa frequência vibratória, nos conectando com o que de mais positivo existe no universo. Ao analisarmos exemplos inspiradores da Bíblia, como a forma como Jesus demonstrava gratidão antes de realizar milagres, percebemos que a gratidão não é somente um ato espiritual, mas também um instrumento potente de mudança. Incorporar a gratidão na nossa rotina diária é como estabelecer uma base robusta onde a abundância possa se estabelecer. Reconhecer o que já possuímos, enquanto projetamos o que ainda almejamos, gera um ciclo positivo de satisfação e felicidade. Ao adotarmos isso como uma rotina diária, mantemos nossa vibração espiritual elevada, fundamentada no amor e na esperança. Estamos nos preparando com o coração receptivo para acolher as bênçãos sem fim que aguardam para se manifestarem em nossa existência. No final das contas, essa viagem não se trata apenas de adquirir bens materiais, mas de nos transformarmos como indivíduos alinhados com o nosso melhor, em sintonia com a abundância espiritual e material do universo, prontos para compartilhar essa prosperidade com o mundo ao nosso redor. Para prosseguir nessa viagem de autodescoberta e manifestação, é crucial manter uma prática constante de reflexão e autocompaixão. Este capítulo não só nos motiva a sonhar alto, como também a estabelecer uma base emocional e espiritual robusta. Devemos nos questionar o que devemos descartar para dar lugar a essa nova mentalidade de abundância. Superar padrões de pensamento negativos ou convicções restritivas é um elemento crucial deste processo. Devemos identificar essas vozes internas que nos afirmam que não somos adequados ou que não somos dignos de abundância. Reconhecê-las é a etapa inicial para modificá-las, trocando-as por declarações positivas e convicções sobre nossa dignidade e capacidade. Um exercício eficaz é redigir uma declaração individual que inclua essas novas convicções. Todos os dias, recitá-la diante do espelho, permitindo que cada palavra ecoe intensamente em nosso interior. Também nos recordamos do valor da ação motivada. Visualizar e confiar são etapas cruciais, contudo, devem ser complementadas por ações que estejam em sintonia com nossos propósitos. Pequenas ações cotidianas, quando apoiadas por essa perspectiva expansiva, podem resultar em resultados notáveis ao longo do tempo. A abundância se manifesta nos pequenos gestos de bravura, nas decisões conscientes que tomamos todos os dias. Isso pode implicar começar um novo projeto, aprimorar uma competência ou simplesmente oferecer ajuda a alguém necessitado. Ademais, é fundamental estabelecer uma rede de suporte. Ao nos cercarmos de indivíduos que compartilham nosso entusiasmo e visão, podemos potencializar consideravelmente nosso desenvolvimento pessoal.
Integrar-se a grupos com princípios parecidos ou em uma trajetória parecida pode proporcionar inspiração, estímulo e apoio em momentos de incerteza. Somos moldados pelas pessoas com quem compartilhamos nosso tempo, portanto, escolher com sabedoria é uma forma de assegurar que nossas vibrações continuem elevadas e nosso foco firme. Neste ponto da história, a prática da gratidão mantém um papel crucial. Manter um diário de gratidão, registrando algo todas as noites pelo qual somos gratos, pode transformar nossa visão de mundo de forma relevante. Esta ação simples tem o potencial de intensificar nossa ligação com o sagrado, despertar nossa percepção para as graças cotidianas e preparar nossos corações para receber ainda mais. A história nos incentiva a celebrar nossas vitórias, mesmo que pareçam mínimas. Cada passo dado rumo à realização dos nossos sonhos representa uma conquista. Identificar e festejar esses momentos gera um ciclo positivo de conquista e estímulo, impulsionando-nos adiante com felicidade e esperança renovadas. Ao valorizar essas pequenas conquistas, reconhecemos o percurso realizado até agora e reforçamos nossa confiança no percurso futuro. Este caminho que estamos a percorrer com os escolhidos de Deus não se trata apenas de uma busca individual por prosperidade, mas uma chance de enriquecer nossas vidas com propósito e sentido. Ao sintonizarmos nossos corações e mentes com a abundância que Deus tem planejado para nós, não só enriquecemos nossas vidas, mas também nos transformamos em agentes de transformação positiva no mundo, prontos para compartilhar nossa nova riqueza com os que estão ao nosso redor. Que cada avanço seja dado com segurança e felicidade, conscientes de que estamos exatamente onde devemos estar, prontos para acolher todas as bênçãos que o universo pode proporcionar. Nesta fase da nossa jornada com os escolhidos de Deus, vamos intensificar a ligação entre nossos anseios internos e as ações externas que ecoam essa energia de prosperidade. Este instante é dedicado a intensificar nossa intenção e viver em total sintonia com o propósito divino que nos orienta a cada movimento. À medida que persistimos em cultivar uma mentalidade de abundância, é crucial estar atento aos sinais e sincronicidades proporcionados pelo universo. Frequentemente, estamos tão concentrados em nossas metas que podemos não perceber as oportunidades imprevistas que surgem em nossa trajetória. Esses instantes são sinais sutis de que estamos na direção correta e devemos recebê-los com gratidão e discernimento. Mais do que nunca, é hora de confiar na intuição, aquela voz interna que nos direciona com delicadeza para onde devemos estar. Simultaneamente, precisamos nos dedicar a práticas de autocuidado que fortifiquem nosso corpo, mente e espírito. Meditação, prece, atividades físicas e uma dieta balanceada não são meras práticas saudáveis, são alicerces essenciais que garantem nossa habilidade de manter uma elevada frequência vibracional. Ao nos cuidarmos de maneira integral, nos tornamos mais receptivos às bênçãos e orientações divinas. É essencial todos os dias buscar a consciência das histórias que contamos a nós mesmos. É necessário questionar: nossas palavras e ideias estão criando a realidade que almejamos? É crucial nesta etapa a prática da ressignificação, a habilidade de converter pensamentos negativos em positivos. Podemos empregar afirmações poderosas para reorganizar nossa mente, estabelecendo novos trajetos neurais que fortalecem a percepção de nós mesmos como indivíduos abundantes e merecedores. A prática constante de liberar o que não nos serve, seja um padrão de pensamento, uma relação ou um hábito, está no cerne de tudo isso. Este procedimento de desapego é libertador, uma vez que nos possibilita a renovação e o desenvolvimento constante. O desprendimento não implica em renunciar às responsabilidades, mas sim em uma liberação benéfica do que restringe nosso progresso espiritual e material. Outra prática eficaz é a doação generosa, que pode se manifestar de diversas maneiras, como tempo, recursos ou conhecimento.
Ao oferecer sem a expectativa de retorno, estamos em sintonia com a energia do fluxo universal. Isso não só nos liga mais profundamente à nossa comunidade, como também nos sintoniza com a abundância de dar e receber, estabelecendo um ciclo virtuoso de prosperidade em nossas vidas. Neste momento da história, é crucial que persistamos na manutenção do vínculo com nosso eu superior. A ligação espiritual é o fundamento que sustenta todas as outras práticas. Reserve um período constante para reflexão e contemplação sobre sua trajetória até o momento. Questione-se sobre como você pode continuar a se conectar de forma mais profunda com o propósito divino e esteja disposto a acolher orientações. Não esqueça que a viagem não é apenas sobre atingir um objetivo, mas também sobre evoluir e se transformar durante o percurso. Desejo que você caminhe com um coração receptivo e espírito resoluto, compreendendo que cada passo é uma lição, cada desafio é uma chance e cada bênção representa a realização das promessas divinas que lhe foram feitas. Conforme progredimos, que possamos juntos continuar a construir uma vida não somente próspera, mas repleta de significado e amor intenso, sempre expressando gratidão por cada instante e confiantes no futuro brilhante que nos espera. Neste terceiro capítulo de Os Escolhidos de Deus, somos instigados a aprofundar-nos na prática cotidiana de unir fé e ação deliberada, uma combinação poderosa que é fundamental para a manifestação da prosperidade. O foco aqui está no ensino de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que nos recorda que a fé sem obras é morta. Este capítulo destaca que, para concretizar nossos sonhos, é necessário ultrapassar a visão e a fé, iniciando uma ação em consonância com as aspirações que sustentamos. O apelo para sonhar alto vem acompanhado de um lembrete prático, a importância de definir objetivos claros e realizáveis, que possam ser divididos em fases menores e viáveis. Pense em um grande sonho como uma viagem. Agora é a hora de estabelecer o roteiro dessa viagem, estabelecendo metas diárias ou semanais que nos conduzirão progressivamente ao destino almejado. Seja aprimorar uma competência, explorar novas oportunidades ou aprimorar a administração financeira, cada pequena medida é um passo que pavimenta o trajeto para a realização dos sonhos. Essas medidas, mesmo que mínimas, reforçam a ideia de que a prosperidade e o êxito já são realidades no mundo daqueles que aspiram. Cada avanço palpável, mesmo que incremental, fortalece a convicção interna de que estamos na direção correta e que o sonho está ao nosso alcance. Simultaneamente, uma transformação essencial no pensamento é incentivada, particularmente na maneira como nos comunicamos sobre riqueza e sobre nós mesmos. Somos lembrados da força das palavras. Provérbios 19, 21 enfatiza que a morte e a vida estão no poder da língua, indicando que, em grande medida, o nosso mundo é formado pelas palavras que escolhemos empregar. Ao fazer afirmações positivas, como sou abençoado, sou próspero e sou um canal para as bênçãos de Deus, iniciamos a reprogramação da nossa mente e a nutrir a nossa alma com verdades que ecoam com o nosso objetivo divino. Esta atividade verbal e mental nos prepara para uma mudança interna e externa. Trata-se de um compromisso contínuo com a convicção de que somos catalisadores de transformação em nossas próprias vidas e que a prosperidade que almejamos já está à nossa espera, pronta para emergir quando estivermos em sintonia com ela. O roteiro nos instiga a reconsiderar nossa visão atual, promovendo uma transformação que nos capacite a acolher a prosperidade e a abundância que Deus já planeou para nós. Ao entendermos que cada instante proporciona a chance ideal para acolher essa abundância, somos incentivados a seguir em frente, revelando e realizando as promessas divinas. Nesta fase, percebe-se que a prosperidade vai além do ganho material, sendo também um espelho do desenvolvimento pessoal e espiritual. A união de fé, gratidão e ação surge como um ciclo ininterrupto de empoderamento que conduzirá os escolhidos de Deus rumo às bênçãos que por tanto tempo aguardaram para se concretizar.
Afinal, a autêntica prosperidade é o resultado da nossa evolução interna e externa, orientando-nos na realização do destino que nos foi destinado. Que cada passo nessa direção seja dado com bravura e convicção, enquanto avançamos juntos para um futuro de infinitas possibilidades. À medida que progredimos nesta trajetória de transformação apresentada em Os Escolhidos de Deus, é crucial que entendamos claramente como a conexão entre fé, intenção e ação se reflete em nosso dia a dia. Este capítulo não só incentiva a iniciativa, mas também aprofunda a consciência sobre como cada ação, cada decisão, está em sintonia com nosso ideal de uma vida próspera e frutífera. Este é o momento de aprofundar nosso autoconhecimento, reservando tempo para ponderar sobre nossos reais objetivos e por que razão. Questões como: qual é o meu objetivo real? E como minhas ações cotidianas me conduzem a esse objetivo? Auxiliam na manutenção do foco e intensificam nossa determinação. Entender nossas motivações contribui para manter viva a chama da paixão, principalmente nos momentos em que a trajetória pode parecer árdua. É crucial manter um equilíbrio saudável entre o pragmatismo e a inspiração divina ao traçarmos essa estratégia de ação. Objetivos claros não devem nos limitar, mas sim nos motivar. As fases que estabelecemos precisam ser suficientemente adaptáveis para acompanhar a fluidez da vida, possibilitando que façamos ajustes em nossos planos à medida que progredimos. Conforme avançamos, podemos nos deparar com oportunidades imprevistas surgindo de locais inimagináveis, solicitando que sejamos receptivos e adaptáveis. Ademais, é crucial incorporar a prática de gratidão e reconhecimento constante das pequenas conquistas, mesmo mantendo o foco em metas maiores. Identificar e festejar cada pequeno avanço promove um clima de otimismo e motivação, enfatizando que, mesmo com o longo percurso ainda a ser feito, já estamos experimentando a realidade que almejamos. A gratidão nos conduz a uma abundância ainda maior e intensifica nossa ligação com o sagrado. A história nos conduz a compreender que cada gesto de generosidade que oferecemos a alguém é um ato de disponibilizar a própria vida para receber. Em essência, ao nos transformarmos em canais de bênçãos para os demais, estabelecemos um ambiente recíproco, onde as bênçãos retornam para nós. Este ciclo ininterrupto de doação e recebimento intensifica nossa percepção da abundância não como uma condição temporária, mas como um fluxo inesgotável de energia cosmológica. Neste processo, é igualmente essencial lidar com os medos e incertezas que surgem inevitavelmente durante a jornada. Promover a coragem não implica a falta de medo, mas sim a resolução de prosseguir mesmo diante dele. Encontramos força nas narrativas daqueles que nos precederam, exemplos notáveis de fé em ação, e na convicção de que não trilhamos nosso caminho sozinhos. Ao embarcarmos nesta empolgante viagem de fé e conquista, que possamos lembrar-nos de agradecer tanto pela viagem quanto pelos destinos almejados. Que a nossa dedicação à fé ativa e constante nos conduza a uma vida rica não só em termos materiais, mas também no desenvolvimento espiritual que forma a nossa essência mais íntima. Que cada fase reforce não só a nossa fé em nossas habilidades, mas também a nossa conexão com o propósito divino que impulsiona nossos corações. Ao progredirmos juntos, que possamos sempre nos inspirar e encorajar mutuamente, desenvolvendo-nos em comunidade e em espírito, como autênticos escolhidos de Deus. À medida que avançamos nessa jornada de manifestação e alinhamento com o propósito divino, vamos investigar como essa prática de fé e ação se estende a mais áreas de nossas vidas, resultando numa experiência mais rica e intimamente ligada ao que significa ser um dos escolhidos de Deus. Ao ampliarmos nosso entendimento sobre a harmonia entre fé e ação, percebemos a relevância da resiliência. A trajetória para concretizar nossos sonhos nem sempre será direta ou isenta de obstáculos. Contudo, é por meio dessas vivências que verdadeiramente nos desenvolvemos e nos fortificamos. Cada desafio superado se transforma em uma chance de reforçar nossa fé,
testar nossa criatividade e resiliência e descobrir soluções que talvez nunca tivéssemos pensado. Simultaneamente, a relevância da comunidade não deve ser menosprezada. Ao redor de pessoas com valores e aspirações semelhantes, cria-se um ambiente de suporte mútuo, onde podemos dividir desafios e conquistas. Esta rede de apoio nos recorda frequentemente que, mesmo que nossa jornada possa parecer singular, não estamos isolados. A colaboração e a troca de experiências nos motivam, fortalecem nossa persistência e expandem nossa visão sobre o que é viável. À medida que progredimos, mais uma prática essencial se evidencia: a autocompaixão. Ao tentarmos ultrapassar obstáculos e demonstrar resultados, também devemos ser amáveis conosco mesmos durante esse processo. A prática da autocompaixão nos habilita a reconhecer nossa humanidade, compreender que falhas são parte do processo de aprendizado e que o crucial é nos erguermos e prosseguirmos. Esta autoaceitação nos mantém motivados e em sintonia com nossa missão, mantendo nossa energia e entusiasmo intactas. Ademais, é crucial manter uma mente aberta para o aprendizado constante. Como somos chamados a ser, devemos estar prontos para aprender e evoluir continuamente. Isso pode incluir a procura por novos saberes, competências ou até mesmo a revisão de crenças que já não nos são úteis. Ao mantermos a curiosidade e a abertura, estamos em sintonia com as inúmeras possibilidades que o universo proporciona. Em cada fase desta viagem, é crucial lembrar por que iniciamos. Revisitar nosso objetivo inicial e os princípios que nos motivam contribui para manter a concentração e a motivação. Este retorno às origens oferece clareza e direção, particularmente em períodos de incerteza ou desvio. À medida que avançamos, uma prática espiritual constante atua como um farol, clareando nossa trajetória e mantendo nosso coração em harmonia com o sagrado. Seja por meio da prece, meditação ou contemplação, é crucial reservar um tempo constante para essa ligação espiritual, possibilitando que escutemos e sintamos a orientação divina em cada ação que realizamos. No final das contas, essa trajetória não é apenas sobre atingir objetivos e concretizar sonhos, mas também sobre quem nos transformamos durante a trajetória. Por meio da fé ativa, ação consciente e uma conexão intensa com o propósito divino, transformamos não só nossas vidas, mas também temos um impacto positivo no mundo que nos cerca. Que essa poderosa combinação de fé e ação persista em nos orientar, inspirar e transformar, permitindo-nos viver integralmente como os autênticos escolhidos de Deus, acolhendo toda a prosperidade e amor que nos foi prometido. À medida que prosseguimos neste percurso iluminado em Os Escolhidos de Deus, vamos nos focar ainda mais na essência do que significa verdadeiramente assumir essa identidade de escolhido, atingindo um nível de tranquilidade e satisfação profunda que vai além da simples conquista material. Conforme nos aprofundamos na prática de uma fé viva e intensa, combinada com ações conscientes e planejadas, começamos a notar uma transformação significativa em nossa essência interior. Esta mudança se manifesta em nosso ambiente e nas pessoas à nossa volta, ampliando nossa influência e impacto de formas que seria difícil prever no começo desta viagem. Por meio deste processo, compreendemos que o real poder está na habilidade de ser continuamente formado e aprimorado pela experiência e pelo propósito divino que nos direciona. Conforme nos aprofundamos na compreensão de que somos canais de bênçãos, nos permitimos um espírito de serviço altruísta. O altruísmo surge quando entendemos que temos mais do que o suficiente para compartilhar, entendendo que, ao compartilhar, também recebemos. O nosso serviço ao próximo não só clareia nossa trajetória, mas também expande as bênçãos acessíveis a todos. Uma vida orientada pelo serviço é uma vida repleta de significado, onde a felicidade e a prosperidade permeiam tanto interna quanto externamente. Uma lição importante neste percurso é a força do silêncio e da escuta. Em um mundo muitas vezes cheio de barulho e distrações, descobrir momentos de paz e reflexão pode ser revolucionário.
Nestes instantes de quietude, alcançamos clareza, revitalizamos nossa energia espiritual e escutamos a suave orientação interna que frequentemente se desvanece na correria diária. Este ambiente quieto se transforma num terreno fértil onde podem germinar sementes de oportunidade e sabedoria. Ao caminharmos como escolhidos, também nos tornamos mais eficientes em expressar uma mentalidade de abundância, não somente no que podemos comprar, mas também no que podemos criar e proporcionar. Este é um estado de ser onde a falta não existe e onde cada obstáculo é percebido como uma oportunidade para aumentar nosso potencial, evoluir e amar. Conforme nos envolvemos com nossas comunidades, nos motivamos mutuamente a trazer luz para áreas obscuras, a proporcionar esperança onde existe desânimo e a cultivar sementes de compaixão onde existe dor. Estamos cientes de que cada gesto de generosidade pode gerar ondas de transformação que perduram por gerações. A concepção de prosperidade que adotamos como os eleitos de Deus não se limita apenas a riquezas materiais, mas também a uma completa satisfação espiritual e uma conexão com o sagrado. Compreendemos que as verdadeiras bênçãos são aquelas que nos possibilitam viver em sintonia com nossos princípios mais íntimos, trazer felicidade e bem-estar a outros e seguir em sintonia com o propósito para o qual fomos chamados. Com renovado empenho, coração receptivo e entendimento claro, que possamos prosseguir na jornada com bravura e compaixão, sempre dispostos a ser bênçãos vivas nas rotas que percorrermos. Que nossa existência como escolhidos de Deus reflita continuamente a luz divina que resplandece em nós, deixando um legado de amor, abundância e transformação duradoura. Neste quarto capítulo de Os Escolhidos de Deus, somos conduzidos a mergulhar mais a fundo na esfera da mudança interna que atrai e evidencia riqueza e prosperidade genuína em nossas existências. Este segmento nos convida a refletir sobre a força do pensamento positivo e o magnetismo dos sentimentos de gratidão, enfatizando como esses elementos são essenciais para atrair bênçãos. Este capítulo introduz a lei da atração como um conceito fundamental, recordando que nossa autopercepção e emoções funcionam como ímãs, atraindo experiências e situações que vibram na mesma frequência. Esta lição instiga os espectadores a questionarem-se sobre o tipo de energia que estão emitindo. Para o mundo, estamos ressoando com a frequência do medo, falta, incerteza, ou estamos ecoando com amor, fé e fartura? Esta pergunta é crucial, pois as respostas nos orientam a identificar e corrigir nosso alinhamento energético. A mensagem enfatiza a importância de manter o foco na prosperidade que já está presente em nossas vidas. A apreciação das pequenas bênçãos cotidianas, como a beleza de um entardecer, a amabilidade inesperada de um desconhecido, ou as inúmeras possibilidades que o futuro nos reserva, intensifica nossa ligação com a fonte de toda a providência. É nesses instantes de atenção plena e gratidão que iniciamos a mudança da nossa visão restrita para uma visão ampliada de possibilidades sem fim. Neste capítulo, a mudança de mentalidade está diretamente ligada à ideia de renovação sugerida em Romanos capítulo 12, versículo 2, que incentiva a não se conformar com este mundo, mas a se transformar através da renovação da mente. Ao reestruturar nossos pensamentos e convicções em direção à abundância, o mundo ao nosso redor começa a refletir essa nova condição interna. Este ajuste proposto é crucial para a expressão de uma vida repleta de propósito e sentido. O roteiro também nos conduz a uma atividade visual intensa, na qual somos instigados a visualizar nossas vidas como se nossos anseios mais íntimos já fossem realidades diárias. Visualizar não só o êxito financeiro, mas também a felicidade em relações autênticas e profundas, bem como triunfos em projetos que realmente nos fascinam. Esta prática de visão ultrapassa a simples prática mental. Ela reprograma nossa mente para aceitar, acolher e se direcionar em direção ao que almejamos.
No entanto, a busca pela abundância é vista como um processo constante de definir objetivos claros, agir de forma consistente e ponderar sobre como nossa rotina está em sintonia com nossos sonhos mais audaciosos. Nesta história, as palavras que escolhemos empregar para nos descrever possuem uma força incrível. Da mesma forma que em Joel capítulo 3:13, onde se incentiva os fracos a se autoproclamarem fortes, somos incentivados a repensar a maneira como expressamos nossa identidade e capacidade. O roteiro garante que a autêntica prosperidade vai além de bens tangíveis. Ela se fundamenta na satisfação que advém do desenvolvimento pessoal, na ação de compartilhar generosamente e no espírito alimentado por uma profunda gratidão. A transformação de mentalidade proposta não se limita a obter riquezas externas, mas envolve modificar nosso coração e mente para viver uma vida plena, uma vida que reflete as características intrínsecas de um espírito genuinamente enriquecido e em total sintonia com o propósito divino. Esta mudança não é apenas alcançável, mas também um chamado para todos que seguem o caminho de um escolhido de Deus, vivendo de acordo com seu potencial máximo e causando um impacto duradouro e profundo no mundo. Ao nos aprofundarmos neste 4º capítulo de Os Escolhidos de Deus, o roteiro nos instiga a assimilar e aplicar os ensinamentos, de forma que se tornem parte integrante de nossa vida cotidiana. Esta etapa do processo destaca que, embora a transformação interna e a prática de sentimentos de gratidão sejam fundamentais, precisam ser respaldados por um empenho constante e monitoramento dos nossos pensamentos e emoções. Para concretizar essa mudança, o capítulo propõe a implementação de práticas cotidianas específicas que auxiliem na consolidação desta nova mentalidade. Isso pode envolver a meditação, a visualização orientada ou a redação de diários de gratidão, nos quais anotamos as coisas pelas quais somos gratos diariamente. Essas práticas funcionam como âncoras, mantendo-nos concentrados e presentes, recordando-nos de nossa habilidade de criar nossa realidade conforme nossos pontos de vista mais profundos. Adicionalmente, encoraja-se os espectadores a reconhecer e desafiar ativamente crenças restritivas que possam estar limitando seu potencial. Este é um convite para explorar o nosso inconsciente, compreendendo as origens dessas convicções e substituindo-as por declarações que proclamam a prosperidade e o amor. Este processo de mudança interna não só nos liberta de padrões prejudiciais, mas também amplia nossa habilidade de imaginar e co-criar uma realidade próspera. Também é sugerida a prática de se inspirar em imagens que ilustram essas características. Isso nos inspira a procurar casos de vidas que sofreram mudanças drásticas através do poder do pensamento positivo, gratidão e intervenção divina. Ouvir essas histórias de êxito pode reforçar nossa crença no processo e nos motivar a prosseguir com nossa própria trajetória com um renovado senso de zelo. Entendemos que a jornada para a autêntica prosperidade pode ser árdua e necessita de um esforço constante para alinhar nossos pensamentos e atitudes com nossos objetivos. Contudo, por meio da dedicação a práticas diárias, autoanálise e ajustes meticulosos, estamos nos aproximando cada vez mais da vida que almejamos ter, uma vida que não se limita a acumular riquezas materiais, mas também irradia propósito, felicidade e plenitude divina. Ao progredirmos, os obstáculos que enfrentamos não são percebidos como obstáculos intransponíveis, mas como chances de reafirmar e ajustar nosso compromisso com a mudança interna e externa. Eles nos recordam que, da mesma forma que um diamante é formado pela pressão, nosso caráter e nossa crença são fortalecidos nas chamas da vivência. O capítulo termina com a impactante representação de uma comunidade de pessoas transformadas que, em conjunto, elevam a vibração coletiva da Terra.
Por meio do nosso engajamento e ações individuais, colaboramos para uma rede mundial de positividade, gratidão e prosperidade. Como eleitos de Deus, temos a responsabilidade de liderar, inspirar e servir, construindo um legado de amor e prosperidade que perdurará, causando um impacto notável no mundo. Esta viagem de mudança não se encerra com a realização de metas materiais, mas continua ao passo que buscamos um entendimento mais aprofundado de nossa ligação com o divino e com os demais. Por meio dessa ligação, encontramos não somente a prosperidade que procuramos, mas também um refúgio espiritual e uma missão que vai além das nossas expectativas iniciais. Que persistamos com esse propósito e potencial infinito em cada passo que damos. Conforme avançamos para o final deste capítulo, a mensagem central de Os Escolhidos de Deus se torna mais evidente. A verdadeira mudança começa internamente e se espalha para o exterior, influenciando e modificando nossa visão de mundo e, consequentemente, a realidade em que estamos inseridos. Este equilíbrio entre mente, coração e alma não só impacta nossa vida pessoal, mas também possui a capacidade de impactar de maneira positiva aqueles que estão ao nosso redor. Somos incentivados a entender que a transformação interna demanda paciência e persistência. Da mesma forma que uma semente que precisa ser cultivada antes de germinar, nosso crescimento pessoal requer tempo e atenção. Os que persistirem receberão recompensas que ultrapassam o entendimento material, pois descobrirão um vínculo mais profundo com a essência do que é viver de forma abundante e generosa. Neste cenário, o capítulo enfatiza a relevância da comunidade. Nos esforçamos individualmente para melhorar nossa compreensão e implementação desses princípios, mas quando trabalhamos em conjunto, nosso efeito se amplifica. Ao nos associarmos a indivíduos que têm o mesmo compromisso com o desenvolvimento espiritual e a prosperidade consciente, estabelecemos um ambiente de suporte e desenvolvimento recíproco, um local onde podemos dividir obstáculos e conquistas, explorar novos pontos de vista e nos motivar mutuamente a seguir em frente. A prática de compartilhar relatos e vivências pessoais nesta comunidade não só intensifica os vínculos, mas também atua como uma fonte inesgotável de inspiração. Observar a aplicação prática dos princípios espirituais nas vidas alheias revigora nossa fé e nos impulsiona a continuar em nossa trajetória. Esses testemunhos pessoais se transformam em evidências vivas de possibilidades, evidenciando que a verdadeira mudança está ao alcance de qualquer indivíduo comprometido com a jornada. O capítulo termina com uma ponderação acerca da natureza cíclica deste processo. Transformação e desenvolvimento não são acontecimentos isolados, mas um processo constante e dinâmico. Cada ciclo de intenção, ação e gratidão nos leva a novos níveis de compreensão e satisfação. Convidamo-nos a manter este ciclo em andamento, lidando com cada fase de transformação com renovado entusiasmo e expectativa pelo que está por vir. Os Escolhidos de Deus nos convida a viver uma vida repleta de propósito e abundância, não como um objetivo final, mas como um percurso constante de autoconhecimento e serviço. Ao nos comprometermos com este objetivo maior, não apenas atraímos prosperidade em diversos aspectos, mas também iniciamos uma era de prosperidade espiritual e material que se estende além das nossas vidas. Desejo que continuemos a percorrer este trajeto iluminado com bravura e determinação, colaborando para um mundo mais rico, compassivo e interligado. À medida que nos aproximamos do término deste capítulo transformador em Os Escolhidos de Deus, a mensagem final destaca a relevância de aplicar tudo o que aprendemos em uma vida plena e consciente. A viagem que começamos juntos nos impele a transformar nossos conhecimentos em ações práticas que tenham impacto positivo tanto em nossas vidas quanto nos espaços que dividimos com outros. Ao assumir esse compromisso, somos estimulados a criar um ritual individual de reflexão e propósito.
Este ritual pode ser um exercício matutino ou noturno que harmonize nossa mente e coração, mantendo-nos receptivos às lições e riquezas que o cosmos nos proporciona diariamente. Neste período de reflexão serena, buscamos redirecionar nossa atenção e harmonizar nossas energias com o objetivo maior que almejamos concretizar. Ademais, é crucial enfatizar que a prática constante de gratidão deve ser um pilar fundamental em nossa vivência cotidiana. Isso pode ser fomentado por meio de simples gestos de sincero reconhecimento pelas bênçãos presentes em nossas vidas, sejam elas grandes ou pequenas. Um diário de gratidão, no qual registramos diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos, pode ser um instrumento eficaz para manter a mente aberta e receptiva. Também vamos relembrar a força do serviço. Não importa nossas realizações e o estágio de nossas trajetórias pessoais, sempre existe uma chance de causar um impacto positivo na vida de alguém. Este se transformar em um local onde a autêntica prosperidade surge, quando temos a oportunidade de compartilhar nosso tempo, habilidades e recursos para elevar e motivar os demais. Nesta fase final, nos é solicitado que abracemos o momento presente. A busca por resultados futuros não deve nos desviar da beleza do agora, onde estão as bases para a mudança futura. É no presente que aprendemos a identificar e festejar nosso avanço, adaptando nossa trajetória conforme necessário e evoluindo na aceitação de nossas falhas e lições. Ao finalizar este capítulo, nos unificamos numa perspectiva de unidade, onde cada um de nós, vivendo como escolhidos de Deus, oferece uma melodia singular para a sinfonia universal de prosperidade e amor. Motivados por esta perspectiva, progredimos conscientes de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos, reiterando diariamente nosso compromisso com o desenvolvimento pessoal, a compaixão e a prestação de serviços à sociedade. Em suma, os escolhidos de Deus nos incentiva a viver com propósito, gratidão e criatividade, cultivando uma realidade na qual a prosperidade é um estado inato de ser. Portanto, prossigamos com confiança, cientes de que cada avanço nos aproxima mais da plenitude e do propósito que somos convocados a cumprir. Que possamos ser farol luminoso de amor e prosperidade, influenciando positivamente cada trajeto que percorremos. No 5º capítulo de Os Escolhidos de Deus, somos confrontados com uma avaliação mais aprofundada e introspectiva da relação complexa e frequentemente mal interpretada que mantemos com a riqueza. Ao contrário da busca contínua por bens materiais, o roteiro foca em desmantelar as falsas crenças sobre o sucesso financeiro, desvendando a verdadeira rota para a conquista e manutenção da riqueza como um reflexo do nosso estado mental e emocional. Primeiramente, o capítulo aborda de forma eficiente as consequências danosas de uma mentalidade de escassez. Ao focarmos apenas no que nos falta, geramos um ciclo de frustração e estagnação que nos impede de identificar e aproveitar as oportunidades presentes. Assim, somos incentivados a ir além desta perspectiva restrita e a abraçar um novo modelo de criação e contribuição. Este ponto de vista destaca a capacidade de gerar valor constante para nós mesmos e para os demais, enfatizando que a verdadeira prosperidade segue os primeiros que se empenham em elevar e favorecer a comunidade circundante. A sabedoria presente no capítulo 6, versículo 38, dar e receberá em troca, estabelece um princípio básico de reciprocidade que reforça a noção de que a generosidade precede a abundância. Pequenos gestos de generosidade e doação não só enriquecem os destinatários imediatos, mas também possuem a capacidade de ressoar com energia, atraindo oportunidades e recursos imprevistos de volta ao doador. Esta perspectiva modifica nossa visão de riqueza, colocando-a como um impulsionador para um ciclo ininterrupto de prosperidade, em vez de ser um objetivo final. A autoconsciência e a autopercepção são pilares fundamentais deste capítulo. A narrativa destaca a importância de expressar gratidão,
fé e otimismo em nosso cotidiano viver, enfatizando a relevância de expressar gratidão, fé e esperança em nossa vida diária. A lei da atração, novamente destacada aqui, nos recorda que atraímos o que alinhamos de maneira consistente em nossos pensamentos e emoções. Esta visão nos motiva a cultivar um espírito em sintonia com a generosidade universal, percebendo o fluxo constante de bênçãos ao nosso alcance. A alteração de mentalidade sugerida aqui não deve ser interpretada como um sonho, mas como um alinhamento consciente e deliberado com as energias de prosperidade. Em Romanos 12:2, somos incentivados a reestruturar nossa mente como meio de mudar nossas vidas, oferecendo-nos novas percepções acerca das verdades divinas de abundância. Este processo de renovação não é apenas intelectual, mas uma profunda alteração das nossas convicções e da perspectiva que possuímos acerca do universo financeiro. No roteiro, o exercício de visualização é enfatizado como uma ferramenta essencial. Ao visualizar a vida que almejamos, não estamos simplesmente projetando um sonho no ar, mas estabelecendo um plano para ações futuras, fortalecendo nossos objetivos financeiros, relacionais e de crescimento pessoal. A visão, aliada a uma ação inspirada, personifica a ideia de que fé sem obras é morta, orientando nossas ações em direção a um percurso deliberado para a realização. Ao final do capítulo, somos instigados a refletir e reformular nossas palavras e ideias acerca do dinheiro. Ao enxergar a riqueza não somente como um anseio individual, mas como um instrumento para alcançar um propósito divino, notamos uma mudança na forma como lidamos com isso em nossas vidas. Compreendendo a prosperidade como um direito inato e uma obrigação, os eleitos de Deus são encorajados a cultivar uma mentalidade de abundância, cientes de que a verdadeira prosperidade se multiplica e enriquece a todos quando empregada para o bem comum. Esta mentalidade nos habilita a atuar como agentes de transformação e bênção, espelhando nosso chamado divino em ações concretas e crescimento comunitário. Ao avançar neste 5º capítulo de Os Escolhidos de Deus, a história nos instiga a realmente entender e experimentar os conceitos expostos, expandindo ainda mais nosso entendimento sobre a abundância e o propósito divino que a acompanha. Ao prosseguirmos na exploração do conceito de uma mentalidade de abundância, somos estimulados a analisar e reformular as crenças restritivas que adquirimos ao longo dos anos sobre dinheiro e sucesso. Essas convicções, frequentemente escondidas em nossa mente, funcionam como obstáculos que obstruem o fluxo natural de prosperidade. Superar esses obstáculos internos é um passo fundamental para abrir o caminho para a autêntica prosperidade. O capítulo defende a noção de que cada indivíduo possui uma função única e crucial a cumprir no vasto esquema universal. Nossos dons, interesses e recursos podem ser empregados não somente para nosso próprio proveito, mas também como uma contribuição valiosa e relevante para o mundo que nos cerca. Ao nos concentrarmos no que podemos proporcionar e em como podemos impactar, começamos a entender que a prosperidade, em todas as suas manifestações, fluirá naturalmente para sustentar nossos projetos e propósitos altruístas. Posteriormente, o roteiro introduz a ideia de riqueza holística. Esta perspectiva defende a noção de que a autêntica prosperidade é multidimensional, englobando saúde, relações saudáveis, equilíbrio emocional e espiritual, além da estabilidade financeira. Esta perspectiva nos motiva a desenvolver todas essas áreas ao mesmo tempo para atingir uma vida verdadeiramente harmoniosa e completa. Ao entender que todas as facetas do nosso ser estão interligadas, aprendemos a apreciar e alimentar essas ligações, gerando uma abundância que nos preenche em todas as esferas. A força da intenção consciente é ressaltada, sublinhando que nossas ações, motivadas por intenções que estão em sintonia com nossos valores mais elevados, produzem um impacto positivo tanto em nossas vidas quanto nas vidas daqueles que influenciamos.
Esta prática de viver com propósito nos motiva a fazer escolhas que estejam em sintonia com nosso objetivo pessoal, impulsionando-nos adiante em nossa trajetória espiritual e material. Para tornar a perspectiva ainda mais prática, o capítulo sugere atividades tangíveis que contribuem para consolidar nossa nova mentalidade. Além da visualização, práticas como fazer afirmações diárias, meditar sobre a gratidão e praticar regularmente atos de serviço amoroso são recomendadas para reforçar nosso compromisso com uma vida abundante. Essas práticas funcionam como lembretes diários do nosso objetivo e do potencial ilimitado que possuímos para atrair e expressar prosperidade em todas as suas manifestações. Finalizamos este segmento com uma visão impactante de um mundo onde cada pessoa, vivendo como um escolhido de Deus, incorpora e propaga os valores de abundância, generosidade e propósito. Neste contexto, a prosperidade não se restringe a uma minoria privilegiada, mas é acessível a todos que desejam harmonizar suas ações com princípios divinos e buscar um efeito positivo genuinamente transformador. Espero que possamos prosseguir neste capítulo com um renovado senso de empoderamento, preparados para expressar as bênçãos abundantes que estão sempre à nossa espera, ao mesmo tempo que colaboramos para um mundo mais equilibrado, otimista e generoso. Que nossa trajetória pessoal de transformação inspire e oriente não só nossas vidas, mas também as futuras gerações a viverem plenamente, com um espírito de gratidão e serviço. À medida que nos aproximamos do final deste 5º capítulo de Os Escolhidos de Deus, o tema principal de transformação pessoal por meio de uma mudança de mentalidade persiste. Somos orientados a condensar todas as lições em um estilo de vida que espelha uma abundância consciente e completa. O capítulo destaca a relevância de desenvolver uma consciência alerta e constante sobre nossos objetivos diários. Esta prática de atenção plena nos auxilia a reconhecer rapidamente quando velhos padrões de escassez ou medo tentam se estabelecer, possibilitando-nos disciplinar nossas ideias e canalizar nossas energias para soluções mais alinhadas com nosso bem-estar e objetivos elevados. Ademais, a história nos instiga a reconsiderar nossa percepção de sucesso, que frequentemente é avaliado de maneira equivocada em termos exclusivamente financeiros. Ao redefinir o sucesso como um estado de tranquilidade consigo mesmo e com o mundo, vivendo de acordo com nossos valores e propósito divino, temos mais facilidade para alcançar a verdadeira prosperidade, aquela que sustenta e enriquece todas as facetas da nossa existência. Uma perspectiva prática abordada é a da economia da generosidade, que incentiva a partilha de recursos não como uma obrigação, mas como uma chance de multiplicação e bênção. Ao nos engajarmos conscientemente em ações de generosidade e serviço, fazemos parte de um ciclo incessante de doação e recebimento que se autoalimenta e se espalha, reverberando em nossas comunidades e além delas. Outro aspecto fundamental discutido é a exigência de persistência e paciência na trajetória de mudança pessoal e na expressão da abundância. O capítulo destaca que, apesar da mudança poder acontecer de maneira instantânea na mente, as expressões no mundo físico frequentemente demandam tempo e persistência. O desenvolvimento de uma postura de paciência, fé no processo e determinação nos capacita a vencer obstáculos e manter o foco nos objetivos mais amplos. Somos incentivados a comemorar cada conquista, seja ela pequena ou significativa, que alcançamos durante a jornada. A prática de celebrar potencializa a energia positiva e nos recorda das vitórias alcançadas, gerando um sentimento de satisfação e motivação para seguir em frente. Nesta conclusão, os escolhidos de Deus nos apresentam uma vida equilibrada e repleta de experiência e gratidão, na qual a prosperidade não é percebida como um acúmulo egoísta, mas como uma obrigação espiritual de enriquecer a vida alheia. Fomos convocados a viver de maneira que a prosperidade que exibimos gere um efeito em cadeia de bem-estar e esperança para o mundo.
Com essa perspectiva renovada e nítida, prosseguimos para os próximos capítulos com a resolução de não só atrair prosperidade, mas também de transformar nosso mundo em um local mais próspero e benéfico para todos. O nosso compromisso com esses princípios fortifique nossa trajetória e ilumine nosso caminho, tornando-nos farol de luz e amor em um mundo que tanto precisa de mudança. No 6º capítulo de Os Escolhidos de Deus, a história se aprofunda na intersecção crucial entre fé, propósito e prosperidade, formando uma visão holística de como esses componentes se unem para gerar uma vida verdadeiramente próspera. Este capítulo nos convida a reconsiderar nossas concepções de riqueza, vendo-a além de uma simples acumulação de bens tangíveis. O conceito principal é que a autêntica prosperidade é uma manifestação do propósito inspirado por Deus que cada indivíduo possui. O percurso para descobrir e vivenciá-lo se mostra como uma trilha enriquecedora, onde a cada avanço nos conectamos com nossa essência e com o impacto que temos a responsabilidade de provocar. O capítulo nos motiva a abrir nossos corações e mentes para as diretrizes provenientes da ligação com o sagrado. Essa ligação é intensificada através de práticas de oração e meditação, que não apenas fomentam a paz interna, mas também proporcionam uma percepção renovada sobre nosso único chamado. Neste ambiente de reflexão e escuta, começamos a identificar sinais e mensagens que nos orientam a alinhar nossas ações com nosso objetivo principal. A história destaca que, com um objetivo definido, as forças do universo cooperam conosco, abrindo caminhos para a prosperidade de maneiras que frequentemente não conseguimos antever. Essa abundância é evidenciada pela plenitude, contentamento emocional, relações genuínas e um sentimento de contribuição para o bem coletivo. Lembramos que esse processo não segue uma linha reta. Ao contrário, é uma dança constante entre acolher e expressar nosso propósito de maneiras inovadoras e criativas. A bravura surge como um elemento crucial nesta viagem, particularmente quando somos convocados a deixar nossas zonas de conforto para cumprir nosso chamado. Cada obstáculo superado na realização do nosso objetivo se transforma em uma chance de desenvolvimento pessoal e espiritual, fortalecendo a nossa fé e capacidade de superação. Esses instantes, em que ganhamos força e confiança para prosseguir, nos proporcionam lições valiosas sobre a confiança no plano divino, mesmo quando a trajetória parece obscura. Outro aspecto relevante abordado aqui é a relevância da comunidade. Somos incentivados a encontrar e estabelecer conexões com outras almas parecidas, procurando parceiros de viagem com valores e metas espirituais alinhadas. Essas conexões proporcionam apoio emocional, expandem nossa gama de opções e nos motivam a seguir nosso percurso com uma energia renovada. A força de uma comunidade unida converte a trajetória individual em uma sinfonia de colaboração e elevação mútua. Em conclusão, este capítulo reitera que a autêntica prosperidade está fundamentada na nossa habilidade de viver integralmente nosso propósito estabelecido por Deus. Comprometidos com esse objetivo, corajosos o bastante para trilhar seus próprios caminhos e engajados deliberadamente com outros em sua missão divina, começam a aparecer evidências palpáveis da prosperidade prometida. Convidamos os espectadores a se juntarem a esta viagem com o coração receptivo, permitindo que uma riqueza profunda e diversificada floresça em suas vidas. O guia indica que, ao viver em sintonia com nosso propósito, não apenas atraímos benefícios materiais, mas também uma profunda riqueza espiritual, reinterpretando nossa vida e expandindo nosso impacto no mundo. Que possamos aceitar essa verdade, conscientes de que, ao fazê-lo, percorreremos um trajeto de completa realização e significado que ecoará além das nossas vidas. Conforme exploramos este 6º capítulo instigante de Os Escolhidos de Deus, somos incentivados a aprofundar a incorporação prática desses princípios na nossa rotina diária, fortalecendo a conexão entre fé, propósito e prosperidade.
O guia sugere que desenvolvamos uma mentalidade de propósito, na qual nossas ações cotidianas estão propositalmente em sintonia com o chamado superior. Isso significa estar ciente de como cada decisão, mesmo a mais mínima, auxilia na realização do nosso potencial e no cumprimento da nossa missão sagrada. Esta prática nos motiva a viver com um propósito consciente, garantindo que nossas escolhas estejam alinhadas com nossos princípios internos e metas espirituais. Para sustentar essa atitude, somos incentivados a estabelecer rotinas que respaldem nosso objetivo. Isso pode abranger ações básicas, como a elaboração de um diário de gratidão e propósito, onde documentamos as bênçãos recebidas e reafirmamos nossas metas de maneira clara. Essas rotinas não só intensificam nosso vínculo espiritual, como também nos mantêm concentrados e estimulados em cada fase do caminho. Adicionalmente, o roteiro enfatiza especialmente o conceito de autorreflexão. A prática constante de refletir sobre nossas vivências nos proporciona percepções valiosas sobre como estamos cumprindo nosso propósito, ou onde podemos nos afastar dele. Esta constante reflexão nos possibilita ajustar nossos rumos e renovar nossa resolução para vencer quaisquer obstáculos que possam aparecer. Outro aspecto enfatizado no capítulo é a relevância de aceitar a mudança como um componente essencial da trajetória de propósito. Estar receptivo às mudanças nos capacita a abraçar novas oportunidades que estão em consonância com nossa missão e a descartar o que já não atende ao nosso propósito maior. Ao fomentarmos a adaptabilidade, facilitamos a progressão natural do nosso percurso, promovendo uma prosperidade orgânica e expansiva. Também se enfatiza o poder do serviço ao próximo como um alicerce da autêntica prosperidade. O capítulo esclarece como a ação de servir, de maneira autêntica e altruísta, nos liga de maneira mais intensa ao propósito divino. Ao nos comprometermos a contribuir para o bem-estar alheio, amplificamos nossa influência e construímos um legado que se alinha com a essência do nosso propósito supremo. No encerramento deste capítulo, Os Escolhidos de Deus enfatiza que nossa busca por propósito e prosperidade é, no final das contas, uma viagem de amor e ligação com o divino. Ao agirmos com intenção, bravura e comprometimento comunitário, alcançamos não só a prosperidade prometida, mas também um sentimento de tranquilidade interior e excelência espiritual. Assim, somos incentivados a prosseguir com uma renovada confiança em nosso papel individual e coletivo no grande projeto da vida. Que possamos abraçar esta jornada com entusiasmo e devoção, conscientes de que, ao agir assim, nos transformamos não só em beneficiários, mas também em embaixadores do amor divino e da prosperidade duradoura no mundo. Ao atingir o ápice deste capítulo inspirador, Os Escolhidos de Deus nos convida a incorporar integralmente os ensinamentos abordados, combinando fé, propósito e serviço em um cotidiano que ressoa com autenticidade e fervor. Neste último segmento, a história nos instiga a nos tornarmos arquitetos conscientes de nosso próprio destino, assumindo total responsabilidade pela forma como construímos nossa realidade. Ao assumir essa função, somos estimulados a utilizar as habilidades e percepções obtidas, como autorreflexão, prece, intenção consciente e serviço ao próximo, como orientações que clarificam nosso percurso. O texto enfatiza a importância da persistência e da resiliência. Lembramos que, apesar do percurso do propósito estar repleto de recompensas espirituais e materiais, nem sempre está. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual.
Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você, isento de obstáculos. Vamos enfrentar desafios e momentos de incerteza, mas é por meio dessas adversidades que nosso caráter se aprimora e nossa fé se fortalece. A persistência, sustentada por uma compreensão clara do nosso objetivo, nos mantém firmes e impulsionados por uma fé inabalável no projeto divino. Na conclusão, o capítulo proporciona uma perspectiva ampliada da prosperidade, mostrando-a não somente como um êxito pessoal, mas como um estado de prosperidade compartilhada. Quando cada indivíduo atende ao seu chamado e colabora para o bem-estar coletivo, estabelece-se um ambiente favorável onde todos prosperam. Então, a prosperidade se transforma numa dança harmoniosa entre pessoas que compreendem que suas trajetórias estão interligadas, reverberando em comunidades e, por fim, no mundo. O papel de ser uma fonte de inspiração para outros é ressaltado como um elemento crucial da trajetória. Ao demonstrar bravura, integridade e comprometimento com nosso objetivo, não só enriquecemos nossas vidas, mas também motivamos e encorajamos os que estão ao nosso redor a se aventurarem em suas próprias jornadas de autoconhecimento e realização. Esta posição inspiradora de liderança está em perfeita sintonia com o chamado divino, provocando ondas de transformação positiva e fortalecimento do coletivo. No clima de conclusão deste capítulo, convidamos os leitores a ponderar sobre sua própria trajetória, que habilidades e dons únicos possuímos que podem ser disponibilizados ao mundo. Como podemos fomentar uma mentalidade aberta à prosperidade e um coração receptivo ao amor e à dedicação? Neste apelo à reflexão e ação, reside o apelo final para nos transformarmos em agentes de transformação e farol de esperança, operando de acordo com os propósitos divinos. Portanto, saímos deste espaço de reflexão mais repletos de sabedoria e convictos de nosso propósito de viver uma vida próspera, não somente para nós mesmos, mas para a grande rede da qual cada um de nós é um componente essencial. Que as lições deste capítulo atuem como um roteiro, direcionando-nos para uma vida plena, vibrante e genuinamente abençoada. Para finalizar o capítulo de forma ainda mais inspiradora e prática, os escolhidos de Deus nos conduz a um ambiente de reflexão ativa sobre como podemos, tanto individualmente quanto coletivamente, converter os conhecimentos obtidos em ações práticas e relevantes. O texto nos incentiva a estabelecer um processo constante de avaliação e fortalecimento de nossa missão. Isso implica em estabelecer intervalos regulares para reavaliar nossos objetivos, comemorar nossas vitórias e modificar nosso caminho quando necessário. Este ciclo de reflexão e ação assegura que estamos sempre em sintonia com nossa missão divina, possibilitando-nos percorrer o trajeto da vida com clareza e determinação renovadas. Ademais, a história nos motiva a aprimorar e intensificar nossas práticas espirituais cotidianas, sejam elas a meditação, a oração, as atividades de gratidão ou qualquer outro meio que ecoe com nossa essência. Essas práticas funcionam como âncoras que nos mantêm ligados a algo maior do que nós mesmos, fortalecendo nossa fé e resiliência durante as tempestades inevitáveis da vida. A relevância de definir intenções claras é enfatizada, direcionando-nos a ser precisos sobre o que queremos expressar. Ao expressar nossas intenções de maneira clara e positiva, geramos uma ressonância vibratória que atrai situações e oportunidades que estão
estão em sintonia com nossos anseios e princípios. Simultaneamente, o capítulo enfatiza a força do coração receptivo e da dedicação altruísta. Ao nos envolvermos em ações de benevolência e generosidade, não só amplificamos nossa influência no mundo, como também cultivamos sentimentos de felicidade e profunda satisfação. O auxílio ao próximo vai além da troca. Ele modifica vidas, inclusive as nossas, fortalecendo a rede de conexões que garante a verdadeira prosperidade. A conclusão deste capítulo é um convite para festejar, dos sucessos, das pequenas conquistas e de cada gesto de bravura na realização do nosso objetivo. A comemoração se transforma em um rito sagrado, uma declaração do bem que já realizamos e uma expressão de gratidão pelas oportunidades futuras. Ao festejar, cultivamos a felicidade interna e valorizamos o percurso feito, motivando-nos a prosseguir com paixão e resolução. Com essas considerações finais, Os Escolhidos de Deus conclui o 6º capítulo, nos proporcionando ferramentas úteis e um coração transbordando de inspiração, preparados para enfrentar tanto os obstáculos quanto as graças da trajetória. O convite é claro. Vivamos com propósito, servimos com amor e comemoremos com gratidão, sempre cientes de que ao nos alinharmos com nosso propósito divino, nos transformamos em co-criadores de um mundo verdadeiramente próspero. No 7º capítulo de Os Escolhidos de Deus, a história explora a resiliência como um elemento essencial na procura por abundância e propósito, ponderando sobre como os desafios e obstáculos são elementos inevitáveis, porém enriquecedores deste percurso. A mensagem principal aqui se concentra em encarar os obstáculos como chances valiosas para o desenvolvimento e fortalecimento espiritual. Ao citar a narrativa de Jó, o texto demonstra como a adversidade pode não ser um castigo, mas uma base para fortalecer a fé e a resolução. A vivência de Jó evidencia que é viável manter a fé em Deus mesmo, em face de perdas e obstáculos consideráveis, e que essa persistência sempre resultará em recompensas generosas. O capítulo nos incentiva a cultivar e preservar uma atitude positiva e de gratidão, particularmente em períodos de adversidade. Identificar e festejar as bênçãos diárias, mesmo que sejam mínimas, contribui para manter uma vibração elevada, que, consequentemente, atrai apoio divino constante. A manutenção constante de um diário de gratidão e a afirmação de crenças são recomendações fornecidas para estimular essa resiliência emocional e espiritual, possibilitando-nos perceber o panorama mais amplo, mesmo diante de adversidades. A adaptabilidade é um elemento fundamental introduzido. É crucial a habilidade de se adaptar às alterações e de reconsiderar planos perante acontecimentos imprevistos. Esta adaptabilidade não só revela uma crença inabalável no projeto divino, como também nos capacita a receber novas oportunidades com receptividade e entusiasmo. A adaptabilidade é retratada como uma força interna que nos habilita a converter incertezas em progressos, redirecionando nossa trajetória de maneira consciente e proposital. Um outro aspecto crucial discutido é a interdependência. Em vez de nos isolarmos diante dos desafios, somos estimulados a procurar suporte e direção de mentores, amigos e comunidades que possuem valores e metas semelhantes. Este suporte externo intensifica nossa resiliência, expandindo nossa habilidade de alcançar nossos sonhos e objetivos. A capacidade de identificar a necessidade de ajuda e buscar ativamente por ela é apresentada como uma tática eficaz para superar os obstáculos da jornada. Em sua conclusão, o capítulo nos convida à reflexão e à comemoração das batalhas vencidas, dos aprendizados obtidos e das mudanças internas que acontecem durante a jornada. A aceitação dos obstáculos como partes integrantes do percurso para a prosperidade nos fortifica, aproximando-nos do alcance do propósito divino em nossas existências.
Com esses ensinamentos sobre resiliência, adaptabilidade e interdependência intrinsecamente ligados, surge uma representação de como a procura pela abundância não é meramente um estado almejado, mas uma constante evolução repleta de lições que nos moldam continuamente. Portanto, devemos prosseguir com bravura e confiança, conscientes de que cada obstáculo superado com fé inabalável nos aproxima ainda mais das promessas divinas que nos foram reservadas. À medida que avançamos neste inspirador 7º capítulo de Os Escolhidos de Deus, iniciamos uma etapa mais prática e introspectiva, com o objetivo de habilitar os leitores a implementar essas lições de resiliência e interdependência em suas vidas de forma palpável e relevante. Com esta conclusão rica, Os Escolhidos de Deus reitera o convite para nos aventurarmos nesta viagem com uma confiança renovada. Lembramo-nos que, munidos de resiliência, adaptabilidade e profunda interdependência, em conjunto com uma comunidade solidária, estamos totalmente aptos a expressar uma vida plena de significado e prosperidade abundante, tornando-nos assim uma autêntica representação do nosso propósito divino na Terra.